Oi! Então a gente está estreando aqui o nosso quadro Cozinhando com os Amigos. Onde está meu amigo? Atrás da câmera, óbvio, que ele está tentando não aparecer, mas daqui a pouco a gente dá um jeito dele aparecer. Hoje a gente vai cozinhar empanadas argentinas. A gente vai fazer dois tipos de empanada. A empanada de carne, no Chile conhecida como empanada de pino, e uma de queijo. Então a gente vai mostrar os ingredientes e depois o modo de fazer, tá? Filma aqui, Diego. Bom, a massa. A gente vai usar 3 xícaras de farinha de trigo, 5 colheres de água, meia colher de sopa de sal, um ovo e 200 gramas de manteiga cortada em cubinhos, tem que estar gelada. Tá? Pro recheio, pro de carne, vai ser meio quilo de carne moída, que não está aqui, está na geladeira, tudo bem. Uma cebola, 2 tomates, um pimentão, 3 dentes de alho, 50 gramas de azeitona, 2 ovos cozidos picados, tá? E pro de queijo a gente vai deixar o queijo aqui. De tempero são páprica picante, páprica doce e pimenta do reino, tá? Vamos aprender como é que faz. Gente, na frigideira a gente coloca 2 colheres de sopa de azeite. E vai colocar o alho e a cebola para fritar. Então, depois que tiver nesse ponto aqui, quase dourado, a gente vai colocar um pouco de sal, a gosto, tá? Uma pitada de pimenta e a gente coloca o pimentão. Por que a gente põe o pimentão agora e não depois que a carne está frita? Porque o principal da empanada argentina é pegar bem o gosto do pimentão. Esse é o diferencial de um pastel de forno comum do Brasil ou de outro lugar que você tenha comido para uma empanada argentina, tá? O gosto do pimentão, a pimenta é sempre muito forte. A gente vai dar uma murchada no pimentão, não demora muito, tá? É bem rápido, até porque o fogo tá alto, não parece, mas é. Depois que tiver um pouco murcho, como tá agora, a gente vai colocar a carne. A nossa carne moída que estava na geladeira, não estava no início da filmagem. E a gente vai deixar fritar, tá? Gente, o que é importante na carne moída? As pessoas que fazem carne moída, a grande maioria, fica cheia de gruminhos. A carne moída nunca fica solta. Por quê? Porque a pessoa para de mexer no processo enquanto está fritando. O ideal é não parar de mexer até a água toda secar e ela realmente começar a fritar. O processo de fritar envolve isso, não parar de mexer. É um pouco de paciência, mas a gente vai fazer isso enquanto frita. A gente vai adiantar um pouquinho o processo, daqui a pouco a gente volta. Então, gente, ó, esse barulho já significa que a água secou e agora efetivamente a carne vai começar a fritar, porque até então ela estava cozinhando. Tá vendo como ela ficou soltinha? Ela ficou soltinha porque eu não deixei de mexer até a água toda secar. Quando chegar nesse ponto, a gente vai colocar os tomates, a azeitona e vai botar páprica doce e páprica picante, tá? Isso é a gosto. Eu gosto de bastante páprica doce e páprica picante. Eu acho que dá um sabor diferente, né? Puxa bem pro sabor portenho. Então a gente mistura tudo. E por último vai colocar os ovos cozidos. Por quê? Na empanada argentina não pode faltar os ovos cozidos. Jamais! Eu nem curto muito ovo cozido. Na verdade eu não gosto muito de ovo. Mas se não tiver, não é empanada portenha, não é argentina. Então eu botei 2 ovos cozidos, tá? É só para dar um colorido mesmo e um gosto bem levinho. Até porque a gente quer sentir o sabor de todos os alimentos. Se ficar muito ovo, o ovo vai tirar todo o sabor. Eu já provei, vi que o sal tá bom, mas depois vocês dão uma provada, se precisar acrescenta mais sal. O recheio, ele tem que esfriar, porque ele tem que ser posto na empanada frio, para até não dissolver muito por causa da manteiga. Então agora a gente vai fazer as massas da empanada. Vamos lá! Bom, gente, aqui eu já coloquei 3 xícaras de farinha de trigo. Eu usei uma xícara assim, tá? Aqui deve ter mais ou menos 200 ml. Eu vou colocar meia colher de sal
na massa, é só pra dar um gosto. A massa nunca é muito salgada. Até porque você pode até fazer uma empanada doce, se você quiser. Vamos misturar o sal. Bom, a gente vai colocar agora 5 colheres de sopa de água gelada. O importante dessa receita é a água, a manteiga, tá gelada. Então ela não vai dar certo, tá? Então a gente coloca 5 colheres de sopa, um ovo. Eu sempre quebro o ovo num outro recipiente, que ele pode estar estragado e vai estragar toda a sua massa. Então, um ovo. E as 200 gramas de manteiga em cubinhos gelada. Eu uso manteiga com sal, gente, por isso que eu boto até só meia colherzinha de sal. Tem gente que usa sem, eu prefiro usar com sal porque já pega, eu prefiro mais o gosto assim. Agora a gente vai dar uma pausa no vídeo e quem vai mexer a massa vai ser o meu amigo, que tá escondido o tempo todo atrás dessa câmera, né? Então, amor, eu vou pegar a colher pra poder mexer aí da massa, vou lavar aqui rapidinho. Colher? Pra que você vai pegar a colher, Diego? Colher, mexer... Diego, é com a mão. Esse é o Diego, com a mão? meu amigo, que tentou não aparecer no vídeo de jeito nenhum. Já que ele tentou enrolar o vídeo inteiro e me deixou fazer tudo sozinha, agora ele vai fazer a pior parte, que é mexer a massa que ele nunca mexeu. A massa tá aqui e ele vai sovar ela, entendeu? Vamos lá, Diego. Então você vai sovando a massa até ela criar a textura que ela vai começar a desgrudar da mão. Demora um pouquinho, que a manteiga é gelada, a água e tal, mas isso vai fazer. Então, Diego desistiu, né? Porque ele achou que era muito nojento, ele achou que a massa não ia dar certo na mão dele, então assumiu o controle da situação. A massa tá aqui, tá? Ó. Foi só realmente sovando, igual eu falei pra ele fazer. A gente provou o sal, a massa tá boa. Como eu falei, ela não pode estar muito salgada, por causa do recheio. O que a gente vai colocar? Você vai colocar num papel filme ou num saco desses plásticos e vai levar pra descansar na geladeira por meia hora, tá? Eu gosto de fazer o seguinte, eu ponho no saco, pego um pano de prato, embrulho novamente e a gente vai colocar na geladeira por meia hora para depois abrir a nossa massa, tá? Enquanto isso, o recheio já tá frio, vamos abrir a nossa massa daqui a pouco. A nossa massa de empanada já descansou uns 30 minutos, eu já tirei da geladeira. Antes a gente vai fazer o nosso recheio de queijo. Então aqui tem cerca de 150 gramas de queijo mussarela cortado em cubinhos, tá? O recheio ideal seria mussarela, tomate picado, cebola e um pouco de orégano. Meu amigo, Diego, não curte cebola e nem orégano. Então a gente vai colocar só as 200 gramas de queijo com um tomate picado. Que cozinhar com amigos é isso, né? Tem que fazer algo que todo mundo goste. Então a gente só mistura, muito simples. Isso aqui vai ser um dos recheios da nossa empanada. A gente guarda enquanto a gente vai abrir. O importante da empanada é, você vai enfarinhar a superfície, a gente vai fazer aqui na mesa de vidro, mas pode ser na mesa de mármore, tanto faz. E vai abrir a massa para poder cortar. Essa é a textura da nossa massa depois dela ter sido levada na geladeira, tá? Se você não tem um rolo para abrir, aqui no caso a gente não tinha, a gente resolveu improvisar. A gente tem uma garrafa de vinho, a gente lavou e higienizou ela e com ela que a gente vai abrir. Não tem cão caça com gato, a gente improvisa e faz as coisas, tá? Então vamos enfarinhar a superfície. Tem que enfarinhar, porque se não enfarinhar ela vai grudar e não adianta perder a massa. Opa! A gente enfarinha e vai abrir a massa. Ela é muito fácil de abrir, tá vendo? Ela abre muito fácil, até porque ela tá gelada. Esse é o importante, por isso que você leva pra gelar, pra manteiga não começar a grudar, tá? O importante é que ela não pode ficar muito grossa. Empanadas argentinas, elas não são grossas, a massa dela é fina. Essa é até a diferença do pastel de forno do Brasil, que o pastel de forno nosso costuma ser grosso e da Argentina não é. Então você vai ver como você vai cortar. Se você quer fazer empanadas pequenas, você usa um copo. Se você quer fazer maior, você usa um pires ou um tupperware redondo. Você vê conforme a sua necessidade. Vamos abrindo a massa. Gente, as nossas empanadas já estão abertas,
tá? Já estão cortadas. Agora a gente vai fazer, vai rechear uma com a carne, né? E uma de queijo, pra vocês verem, não tem mistério. Você pega a carne, uma colher mais ou menos, coloca, tenta colocar mais pro centro. Por quê? Pra não correr o risco dele não abrir, que é o que a gente não quer que ele abra e fique todo destronchado. Então a gente fecha. E qual é o segredo da empanada argentina? Né? O pastel de forno da gente, a gente faz assim, pronto, tá ótimo, bota no forno, tá lindo. O argentino não. Quem já comeu sabe que ele tem como se fosse uma decoração na ponta, né? Na verdade, ele é o fecho da empanada. Como é que a gente vai fazer? A gente dobra e aperta, dobra e aperta e vai fazendo isso. Dobra e aperta, vai fazendo dessa forma, pra ela poder fechar e ficar decorado. Tá vendo? Dobra e aperta, dobra e aperta, dobra e aperta. Tá aqui a nossa empanada de carne, tá? A gente bota no refratário, não precisa untar, porque tem manteiga na massa. A gente vai pincelar com uma gema. Agora a gente vai fazer a de queijo, é o mesmo esquema, não tem muito mistério. A gente vai pegar a de queijo, tá? Esse aqui pode pegar com a mão mesmo, os ingredientes. Não tem muita coisa que possa escorregar. A gente vai botar o queijo e o tomate. E vai fechar. E vai fazer da mesma forma que eu falei, tá? Dobra e aperta. Dobra e aperta. Então você vai enrolando assim e vai fazendo a volta. Tá, se não quiser fazer assim, quiser apertar com garfo, é de acordo com o que você quiser fazer, tá? E ela tá assim. Mais uma vez a gente coloca no forno, na forma, põe no forno, pincela antes, né? Leva no forno por aproximadamente 30 minutos. O forno tem que estar pré-aquecido em 180 graus, 15 minutos antes. Você bota no forno por 30 ou até dourar, tá? Vamos colocar no forno e vamos ver como é que ficou. Bom, gente, uma parte das empanadas já estão feitas, né? Já estão recheadas e colocadas na forma e pinceladas. A gente fez uns formatos diferentes, também é muito comum lá na Argentina, mas na verdade é para mudar mais o recheio, que eles fazem um formato diferente para você conseguir diferenciar. A gente vai levar no forno agora e daqui a pouco a gente mostra como ficou. Um detalhe é que a gente vai pegar essa mesma massa, vai fazer o mesmo recheio e vai fritar. Tá? Existem empanadas fritas, não são tão comuns na Argentina, mas existem. Elas são mais comuns no Chile, mas elas são fritas e é a mesma massa. A gente vai fritar para mostrar para vocês como fica. Quando a gente frita, fica mais como um pastelzinho. Bom, gente, as empanadas estão prontas. Essas aqui são as empanadas de forno. E essas aqui, as empanadas fritas. Como eu disse, é a mesma massa, a gente só fritou ao invés de pôr no forno, tá? O meu amigo que ficou... Opa, o tablet, não vou atender agora. O nosso amigo que ficou o tempo todo escondido na câmera e com nojo de mexer a massa, agora ele quer aparecer, porque obviamente ele vai comer. Então vamos lá, Diego. Aprecie a empanada e diga o que achou, diga a verdade. Pô, vamos experimentar, né, poxa. Vamos lá. A massa é muito leve, gente. Muito leve? Aconselho ele fazer. Aconselho ele fazer, agora vai pra frita, querido. Não, vamos primeiro mostrar essa aí, vai. Ó, a massa é bem fininha. Pelo que vocês podem ver. Também tem a de queijo, que a gente misturou aqui junto com a de carne. Vamos ver se a gente pega um de queijo no frito, que aí dá pra mostrar. Acho que essa daqui é de queijo. Essa tenta abrir no meio. Vamos lá. É, de queijo. Aqui. Ó. Vamos lá. A mesma textura. E foi como a nossa amiga disse. Se vocês quiserem improvisar, colocar orégano, qualquer coisa assim, vai ficar muito bom. É que você não gosta de orégano, né? Eu não gosto de orégano. Nossa, que nojo. Bobo. Agora vai pro outro, Tem princesa. alergia.
Bom, essa daqui é só pra gente experimentar mesmo como é que ficou o recheio. Massa comum pra fritar. Você sente o gosto muito maior do recheio, Enquanto até devido ao tempero que a gente usou. o assado a gente sente mais o gosto da massa, que pra mim é melhor, mas tem gente que prefere mais o recheio. Vê se tem E de queijo é o mesmo. Aqui a gente fez só com tomate e queijo. Quem tem uma preferência a fazer com outros tipos de temperos ou outros tipos de recheio, tá valendo. Então, gente, é isso. Bom, tá aprovado, não tá, Diego? Aprovadíssimo. Então, vamos ver qual vai ser a próximo Cozinhando com Amigos. Vamos ver se o próximo amigo ajuda a cozinhar, né, Diego? Eu vou comer do mesmo jeito. Então tá bom, gente. Beijo, tchau.